people! Como vocês estão? Em abril deste ano, eu fiz uma live com a Rafaela Albuquerque. A Rafaela ela tem um Instagram aqui, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vão lá, sigam a página. E essa live eu falei sobre como as emoções elas refletem no nosso corpo. É um tema bastante relevante em que a gente recebe muitas perguntas, inclusive recebemos já perguntas aqui. Então, porque às vezes a gente pensa de um jeito, mas age de outro, e tem muitas doenças em que a base ela vem realmente do nosso lado emocional. Então, a gente fez essa live referente a isso. Não esqueçam de curtir, de deixarem os comentários, qualquer dúvidas que vocês tiverem, podem deixar aqui. Compartilhem também com seus amigos, às vezes o que ajuda você também pode ajudar o outro. E principalmente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu, tá bom? Um super beijo e espero que vocês gostem. Eu tô aqui! Ai, é muito legal te ver de novo, porque a gente já se via assim, né? Sim! Pra quem não sabe, a Lilian é minha psicóloga e eu sempre fiz a terapia online, porque eu sou uma pessoa online, né, Lilian? Sim! Então, a gente já está acostumada desse formato, mas não para tanta gente, né? Exatamente, não com o público, né? Não com o público. Mas eu tô muito feliz que você topou o meu convite. E eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai poder ajudar muitas pessoas, inclusive a mim, porque eu tô cheia de perguntas, já tô com meu caderninho para anotar e tudo. Vamos tentar responder todo mundo. Bom, você sabe que se deixar, eu fico falando o dia inteiro sobre psicologia. Nossa, e eu? Meu Deus, eu falo muito. Mas você tem atendimento. Então, hoje não teremos a parte 2. Então, vamos correr. E o motivo dessa live, eu coloquei até aqui, eu fixei, que é como as emoções, elas refletem no nosso corpo, né? Emoção, preocupação, tudo que tá envolvido. E eu trouxe a Lilian hoje, que é uma pessoa da área, porque eu ando muito preocupada também com as pessoas, porque eu recebo mensagens recorrentes todos os dias sobre... O pessoal acha que eu tenho a pílula da queda capilar. A fórmula mágica. A fórmula mágica, como parar de cair o cabelo, porque o meu cabelo também tá caindo. Então, assim, a minha alimentação tá correta, eu tô ok com o exame, então, assim, eu acredito que tem a ver com o emocional mesmo, sabe? Então, essa live vai ser pra mim também. Se vocês tiverem qualquer pergunta, deixem as perguntas aqui no interrogação e envie essa live para as pessoas que realmente precisam ouvir isso. Eu vou, de qualquer forma, a gente vai deixar salvo, mas eu gostaria muito que vocês ficassem aqui e participassem junto com a gente, tá? E para começar, eu vou pedir para a Lilian se apresentar e falar um pouquinho do que ela faz, qual é o trabalho dela aqui. Bom, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Eu sou psicóloga formada pela PUC São Paulo. Depois eu fiz as minhas especializações em dependência química e na abordagem cognitiva comportamental. Depois fiz em RH e sempre trabalhei com clínica e RH no Brasil. E quando eu vim para cá e comecei a atendo online presencial. E também dou consultoria de RH, né? E antes da gente começar tudo, quero agradecer o convite. Fiquei muito lisonjeada. E também orgulhosa de você, de estar fazendo lives. Porque a Lilian sabe o quanto eu era insegura para fazer live, para gravar vídeo, para fazer um IGTV. E assim, então eu tô indo, você tá vendo, né? Tá maravilhosa, tô adorando muito, assim, parabéns. O meu primeiro passo foi ano passado, no evento. Exatamente. E só para contextualizar, antes da gente ir também para as perguntas, falar um pouco assim, as pessoas, nós somos seres, né, biopsicossocial. Então, não é que eu acho que tudo a causa é emocional, tá, gente? Não é assim, tudo a causa é psicológica. Não, a gente sempre tem que ter muito cuidado em relação a isso,
para entender também o que o nosso corpo ele quer dizer, o nosso biológico. Então, por isso que existem, né, os exames, né, os médicos, justamente estão aqui para nos ajudar. O que acontece com a nossa mente, assim, e eu vou falar muito da abordagem, que eu sou especialista, que é a cognitiva comportamental. Eu vou falar do ponto de vista dessa abordagem versus o reconhecimento das nossas emoções. Porque nós sabemos que tem outras abordagens, como a psicanálise, a analítica, né? Então, assim, eu vou tentar responder as perguntas dentro dessa abordagem. Então, assim, como que a gente enxerga o ser humano? Nós, seres humanos, nós temos os nossos pensamentos que ativam as nossas emoções. Essas emoções, elas produzem um comportamento e o comportamento reforça os pensamentos, né? Então, assim, é um ciclo. Os pensamentos, eles ativam as emoções emoções, elas podem produzir um determinado tipo de comportamento e esse comportamento vai reforçando o nosso pensamento. Por isso que, às vezes, a gente pensa de um jeito, mas age de outro. Porque não está em equilíbrio e um está reforçando o outro. Você está me ouvindo bem, Rafa? Porque o pessoal tá falando... Tá falando que tem alguma interferência no som. Às vezes eu escuto a minha voz. Será que tá muito alta aí? O som tá estranho. Vê se... Abaixa um pouco o seu volume. Vamos ver se melhora. Tá. Vou baixar. Tô falando normal. Estão me ouvindo bem? Melhorou? Um pouco o seu som. Ah, o Jack falou que é o meu som. Porque às vezes quando eu tô escutando, às vezes o retorno da minha voz. Vejam agora, gente. Tá melhor? Eu estou ouvindo, mas tá dando retorno. Não. Melhorou? Melhorou. O Jack falou que melhorou. Melhorou. Então era isso mesmo. Ai, desculpa. Porque dá pra ver o celular da Rafa. Eu tô aqui... Não, vocês não têm noção como que o meu celular tá. Mas tudo bem. Que bom, então melhorou. Então tá bom. Obrigada por avisarem. Então é só para a gente contextualizar que antes da gente sempre pensar na questão das emoções, a gente também tem que pensar no nosso biológico, tá? Que a gente precisa fazer exames, procurar um especialista, justamente para a gente entender também o que está acontecendo. E vamos às perguntas? Vamos às perguntas. Então, assim, nessa semana eu abri uma caixinha de perguntas aqui para Lilian. E a gente recebeu bastante perguntas muito interessantes, inclusive, e que a gente vai discutir um pouquinho aqui com vocês. A primeira pergunta é uma pergunta minha. Sou eu mesma. É uma pergunta minha. Que assim, a Lilian sabe já, que ela me conhece de cabo a rabo, que eu tenho muita preguiça. E aí, com isso, eu procrastino muito as coisas. E aqui, agora, na quarentena, não tá sendo tão diferente. Então, assim, o que eu tenho feito? Eu tenho tido um planner, um caderninho, e no dia anterior eu tenho anotado todas as atividades que eu gostaria de fazer. E aí, quando acontece, surgiu um novo dia, aí eu começo a fazer e vou ticando. Porque isso me ajuda com a preguiça, com a procrastinação. Então, assim, eu não estava conseguindo focar em curso nenhum, eu não estava conseguindo estudar. Então, assim, eu queria saber como que a gente pode lidar com essa questão da preguiça e da procrastinação. Porque muitas das vezes a gente acaba achando, eu não tô sendo produtiva, porque assim, tem dias que a gente acorda bem, né? Querendo fazer faxina em casa, sendo produtiva e fazer bolo e faz tudo. E tem dia que a gente não acorda tão bem assim. E aí a gente entra na internet, começa a se comparar com um monte de gente, E aí a gente perigoso. Começa a se julgar, se cobrar. E isso faz um mal danado. Então, eu queria saber da sua perspectiva, né? O que a gente pode fazer para lidar e melhorar com isso daí. Claro que a preguiça, a procrastinação, ela existe. E ela é muito mais comum do que a gente pensa. Por quê? Hoje em dia, nós temos as nossas crenças, então, o que a gente acredita, e nós temos as leis que a sociedade impõe. Então, assim, como que a gente equilibra em relação a isso? Eu tenho que ler um livro por semana nessa quarentena? Não. Você não tem que ler um livro por semana nessa quarentena se você não quer. Se você não tem esse hábito, se você não quer mudar o seu comportamento em relação a isso, não tem por que você
fazer ou se comparar com as outras pessoas. O grande problema da procrastinação ou da preguiça é que muitas vezes a gente fica muito tempo deitado. E aí você vai ficar muito tempo deitado, às vezes você não se alimenta bem, então você acaba comprando muito takeaway, né? Muito delivery, coisas, né? Que você não, sei lá, às vezes você não quer cozinhar, às vezes você não quer organizar o ambiente que você tá. Trocar a noite pelo dia. Troca a noite pelo É isso? dia. É a noite pelo dia. E aí você acaba ficando muito tenso. O seu corpo ele vai te responder. Então você vai ficar para baixo, você vai ter tensão muscular, então não vai se alimentar bem, então você vai se sentir fraca. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. A dica que eu sempre dou para procrastinação é assim: levantou, o celular despertou ou acordou, levanta. Levanta da cama. Né? Não fica enrolando, não fica mexendo no celular, porque se você ficar mexendo no celular, você vai ficar lá deitado. Então, assim, levantei para, sei lá, lavar a louça. Aproveita e já faz a comida, entendeu? Já aproveitou que tá em pé, já começa a fazer Tenta as manter uma coisas. rotina, ajuda, né, Li? Exato, sim, sim. Mas é porque tem muita gente que não consegue ter essa rotina, não consegue programar. Então, a gente tem que sempre dar um passo para trás se a pessoa não consegue fazer essa programação, né? Então, já levanta e já tira o pijama, já se troca e já vai fazendo as coisas mesmo em pé, às vezes, tá mexendo no celular em pé, porque a gente precisa dar esse gás para o corpo. Então, eu sempre falo nessa questão, né? De pensar e já agir. A gente tem que agir, não tem jeito. A Lúcia tá dizendo que ela sofre com muita ansiedade. Como que ela pode controlar? Eu me preocupo muito com o meu futuro. Talvez seja isso o motivo da ansiedade. Eu tenho uma coisa, antes de você falar, eu tenho uma coisa pra mim que é assim, quando a gente se preocupa com o passado, a gente pode entrar em depressão. Com o futuro, preocupação. Então a gente tem que focar no presente, porque o futuro é tudo muito novo, essa pandemia, né? Tá tudo assim, eu não vou mentir, eu tô com medo, porque é algo novo, eu nunca vi isso na minha vida, né? O mundo parou, então assim, tá todo mundo na mesma situação, né? E é algo que a gente não pode controlar. Sim, e aliás, tem até apareceu uma pergunta, né, que foi lá na caixinha, que é técnicas para conseguir organizar ideias e sentimentos. Que também tem muito a ver com a ansiedade, porque é isso, a depressão, assim, a gente sempre pensa no passado e a ansiedade a gente sempre pensa no futuro. Só que é o que eu sempre falo, quanto mais a gente tentar controlar uma coisa, mais ela vai descontrolar. Porque quanto mais você tenta controlar, existem as variáveis que são incontroláveis. Por exemplo, não tem como que a gente sair de casa neste momento, porque a gente não pode, não tem, né? Eu quero sair e viajar. Não tem voo, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender o que está acontecendo no nosso presente, aproveitar o nosso presente da maneira que a gente pode, com as coisas que a gente tem. Escrever os seus sentimentos, eu sempre falo isso para, né? A Rafa sabe, pega um papel, de preferência que não tenha linhas, então uma folha sulfite, escreva o que você está sentindo, esvazia sua mente, porque você vai escrever, 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 depois você vai ler, rasga e joga fora. É uma maneira de você, não fique remoendo aquilo, né? Porque a ansiedade, ela pode gerar várias coisas no corpo, queda de cabelo, por exemplo. Né? Claro que às vezes é uma falta de vitamina, às vezes a pessoa ela já tem essa predisposição, né, à calvície, mas é uma questão de você colocar isso para fora, de você, às vezes você não tem com quem falar, às vezes não faz terapia, então assim, é uma forma de você ir organizando as suas ideias. Tem uma coisa bem legal que chama mapa mental, que também é muito legal para organizar as ideias. Então, basicamente, você coloca o seu objetivo no meio, no centro, e aí você vai puxando, chama mapa mental, você vai puxando como que você faz para chegar naquele objetivo. Então, isso é muito utilizado quando você pensa muito sobre uma determinada coisa. Então, sei lá, organizar uma festa. Então, você vai puxando. Para organizar a festa, eu preciso fazer lista de convidados. Como que eu faço a lista de convidados? Eu tenho que pegar um papel, uma caneta, ou, né, um Excel, etc. Mas é uma forma de você enxergar, porque o adulto ele enxerga muito pelo lúdico. Ele aprende muito pelo lúdico. Então, é uma maneira da gente desenhar também e colocar no papel o que a gente está sentindo.
É igual os nossos objetivos mesmo para o futuro, né? Sim, Que é esse mapa mental que você está falando. Aquilo que a gente quer para o futuro. Então, por exemplo, na carreira, eu quero trabalhar em tal lugar. Então, eu vou lá e vou escrever, isso. né? Principalmente para quem gostava de desenhar quando era criança, quem gostava de. Porque tem gente que não gosta de escrever, a gente sabe disso. Eu já vi com Né? figuras também. Figuras, bem legal, de você recortar de revista, sei Aham. lá, ou de você desenhar, entendeu? Eu Pegar de tinha esse propaganda. mapinha e eu tinha do lado da minha cabeceira da cama. E aí Aham. eu olhava para ele todos os dias e mentalizava aquilo. E aconteceu. Você sabe que aconteceu. Sim, exatamente. E é legal você ir criando esses mapas mentais de uma forma de você organizar suas emoções e suas ideias também. Uhum. Achei ótimo. Então, a próxima pergunta que fizeram é assim: estou com queda capilar e muita dor nas costas, que está indo para o peito. Eu estou até com medo de estar desenvolvendo uma doença cardíaca. O que eu posso fazer? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da dor no peito, que ela também pode ser atrelada à ansiedade, mas também ela pode ser uma dor muscular. Então, é o que eu falei, como a gente tá ficando muito tempo deitado, quem tá trabalhando de casa, às vezes fica assim, né? Ou às vezes fica assim, ou você fica muito tempo no sofá, Eu no fico assim, ó. celular. Então, e isso, nós temos músculos, né? E toda essa parte aqui dos ombros, principalmente o nosso trapézio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Pode ser uma dor muscular. A queda de cabelo, claro, tem que ir, né, no dermatologista, no especialista, tentar ver se não é falta de nutrientes, né? Tentei fazer de tudo. Já usei shampoo, pode ser estresse, não tem jeito. Quanto mais estressado a gente fica, mais a gente produz adrenalina dentro do nosso corpo. E se você não externa essa adrenalina, ele vai refletir no seu corpo. Então, pode ser uma queda capilar, pode ser de estresse também. Então, tem que investigar bem a acne, né? Cada corpo ele vai reagir de uma maneira. Né? Tem gente que chega a ter até diarreia de nervoso. Nós sabemos disso. Eu tenho dor de barriga de ansiedade quando eu fico nervosa. De verdade. Se eu tenho uma entrevista de trabalho, vocês não têm noção. Como eu fico muito tenso. É muito comum. E aí depois você não se hidrata, por exemplo. Então, né, você tá ali com piriri, aí você tá nervosa, você não sabe de onde, não come. E aí vai gerando uma série de coisas para o seu corpo. Então, eu investigaria, né? Claro que nesse momento não tem como a gente fazer exame. Então, a gente tem que meio que ir por tentativa, né? Por eliminação. Então, pensar realmente se a pessoa não tá ficando muito tempo deitada, né? Como que a pessoa tá sentindo o corpo dela. 40 dias de lockdown, não consigo levantar da cama para fazer nada. O que eu posso fazer? Será que é falta de vitamina? Então, tem muitas vitaminas. Tá ligada à depressão? Tá ligada? Desculpa? Depressão? Pode estar ligado, sim. Pode estar ligado, sim. Teria que fazer uma investigação assim bem detalhada, né? Mas sim, tem vitaminas que causam tristeza, por exemplo, falta de vitamina D. A gente sabe que aqui na Europa, né? Na Irlanda, a mulher já tende a ter falta de vitamina D. E aí a gente mora num lugar que não tem muita luz solar. Então, sim, pode estar ligada à falta de vitamina D, vitamina B também. Vitamina B é ótima, ela produz muito a energia, né? Ela é ótima para a energia, para o sistema nervoso central. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. E também com a alimentação. A gente encontra muitas vitaminas nos próprios alimentos. Então, banana, maçã, tem que ver como que tá a sua alimentação também, para ver se isso tá te fazendo você ficar, né, mais fraca. Por isso que eu sempre recomendo um acompanhamento nutricional, porque realmente o profissional vai conseguir te orientar e realmente vai saber o que você precisa, né? Atender às suas necessidades. Exatamente. E também, às vezes, é um trauma que você tem, uma angústia que você tem, que não tá te ajudando a você ter esse gás, essa energia. Por isso que também é importante você fazer um acompanhamento
a equipe multidisciplinar ela é muito enriquecedora, né? Então, os médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos. Então, a gente está aqui para ajudar todo mundo. Então, realmente é você fazer esse tipo de acompanhamento e perceber o seu corpo. Então, pode ser falta de vitamina, pode ser depressão, pode ser cansaço, pode ser, um dia eu acordei triste, tudo bem, né? Mas, assim, que não tá... Chegar nesse ponto de que não tá conseguindo levantar da cama, tem que ver se realmente está se alimentando bem. Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Ou procurar uma ajuda, né? Sim, sim. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Gente, não esperem chegar no fundo do poço para fazer terapia. Terapia é para vida. Não é isso, Lili? Sim, sim. Sim, infelizmente ainda existe muito preconceito em relação à Não é terapia. você querendo vender o seu peixe, mas faz bem, gente. Não é por nada, não. Sim, exatamente. Não necessariamente fazer comigo, mas você tem que fazer. A terapia é uma busca de autoconhecimento absurdo, assim. Você se autoconhece. Exatamente. Às vezes você conhece coisas que você nem imaginava que você tinha. E tem esse olhar clínico, né? Eu sei que muitas pessoas comparar, não, eu converso com meu amigo, né? Por que você não conversa comigo? Não, gente. Nós psicólogos, nós estudamos muito para entender realmente todo o comportamento, tudo que acontece com a nossa mente, com o nosso inconsciente e com o nosso consciente. A Laisa tá falando, eu não sei se ajuda pra amiga que tá com dor nas costas, mas para a minha dor, tenho feito alongamento todos os dias e melhorou muito. Sim, sim, alongamento é excelente. Aulas, né? Tem tantas pessoas fazendo lives, né? De yoga, pilates, atividades físicas. Gente, vamos aproveitar essas lives. A galera fala, ai, por que live? Gente, live é tão legal. Sim. Assim, a gente tem que saber filtrar, não é, Lilian? Sim, igual aqui. Sim. Quando que a gente ia ter uma live tão bacana, tão informativa, gratuita, né? Então, assim, não é... Aqui é uma aula, é uma consultoria. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento que estão tendo essas lives pra gente poder adquirir conhecimento e cuidar da gente também. A Easy falou, faz bem mesmo. Antes de começar a fazer terapia, eu quase não estava dormindo. E agora estou dormindo como uma pedra. Fofa. Ela é sua paciente? A Lúcia, eu preciso me auto-reconhecer. Me deixa seu contato, por favor, que gostaria de entrar em contato. Depois, no final da live, você procura a Lilian, tá? Pode entrar em contato comigo no Instagram, psicóloga _ Lilian Esperandil. Lilian, outra pergunta é, como que eu consigo acabar com a insegurança? Insegurança tem a ver com autoconfiança? Pode estar relacionado, sim. Bom, como a gente falou no começo, não existe uma fórmula mágica. Então, não existe algo que eu vou falar aqui que vai dar 100% de certeza com todo mundo, tá? Então, a gente tem que realmente entender o que a gente está sentindo e o que faz bem pra gente. Então, faça o que te faz bem sempre. Essa é sua frase e eu sempre compartilho aqui. Toda vez. Que bom, fico muito feliz. Então, assim, como que a gente acaba com a insegurança? Geralmente, a insegurança, ela tá atrelada também a baixa autoestima. Então, o fato de você não saber dos seus skills, né? Das suas competências. Então, o autoconhecimento, então, assim, quais são as suas qualidades, os seus defeitos, saber que todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito. Não é porque o que é defeito para um necessariamente é defeito para o outro. Então, isso fazendo atividades de cursos, às vezes, leituras, que faz com que você vai aumentando essa confiança em você. O que eu também tenho de muita experiência é muitas pessoas que não se sentem seguras em entrevistas, principalmente no inglês, né? Então, assim, a gente tem que confiar na gente. A gente tem que realmente ir na entrevista. Deixa para quem tem que falar do nível de inglês que seja o recrutador. Porque às vezes você está muito nervoso e você não consegue, você acha que você não fala bem inglês e não é isso. Entendeu? É você equilibrar as suas emoções para você ir conversar. Às vezes aqui mesmo na live, às vezes a gente pode estar se tremendo por dentro e a gente tá falando, entendeu? Então, com certeza.
tem que fazer exercícios mesmo físico para liberar a sua adrenalina, você tem que realmente tentar. Isso é a melhor forma de você acabar com a sua insegurança, é tentando, agindo. E entrevista é treino, né, Li? Sim. Assim como muitas coisas, né, na nossa vida. É Assim, prática. é prática. Dirigir, por exemplo. Principalmente aqui, porque as perguntas são aquelas comportamentais. Uhum. Então, você treina, 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 treina. Por mais que você não passe na primeira, não passe na segunda, você não pode desistir. Você tem que continuar, porque uma hora você faz o gol. Sim, Né? exatamente. Tem que insistir mesmo. Ou às vezes, né, você tá com, sei lá, uma dúvida de aparência, de estética, por exemplo. Claro que não tem como, quero mudar meu cabelo, quero mudar meu visual, vou lá e vou mudar, e vou tentar, e se eu não gostar, o que eu faço, né? Uhum. Mas hoje em dia existem tantas coisas tecnológicas que dá para você pôr no aplicativo, dá para você pôr efeito, para você saber como que vai ficar, pelo menos para você ter uma ideia. E ir tentando, vai aos poucos. Quero cortar curto, tenho medo, sei lá, de cortar muito curtinho, corta um pouquinho e vai aumentando, entendeu? Até chegar num ponto em que você fala, não, realmente é o que eu gosto. Então tem que tentar, não adianta. Carolzinha tá perguntando: ter uma boa autoestima está diretamente relacionado a estar feliz com o seu corpo como ele é? Ter uma autoestima. Ter uma boa autoestima está diretamente relacionado a estar feliz com o seu corpo? Não só feliz com o seu corpo, mas também feliz com a sua mente e também socialmente. É o que eu falei, nós somos seres biopsicossocial e a gente tem que manter esse equilíbrio desses 3 fatores da nossa vida, né? Eu costumo falar que a gente é espiritual também. E espiritualidade não é religiosidade, são suas crenças, os seus valores. Então, ter uma autoestima é você entender o que está acontecendo com você ter as suas crenças e você lutar por isso. E você acreditar que isso te faz bem, que as pessoas são diferentes, ainda bem que as pessoas são diferentes, e aceitar que todo o universo ele está conspirando para um bem maior de todos. Uhum. A Tainara tá falando que ela tem ansiedade e rói a unha por conta do estresse da ansiedade. E como que ela pode fazer para parar com esse comportamento? Primeiro tem que entender por que ela está tendo ansiedade. Então, identificar a ansiedade na base. Todos nós temos determinadas crises. Então, por exemplo, uma crise de ansiedade, você tem que primeiro sair dessa crise de ansiedade. Então, eu tô roendo unha, tentar fazer alguma coisa para você não ter acesso fácil. Então, e tomar muito cuidado para você não descompensar, porque às vezes, sei lá, em vez de eu roer unha, eu vou comer. Aí você desenvolve a compulsão alimentar. Então tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Mas, sei lá, manter as unhas pintadas, passar base, algo que faz com que você não tenha fácil acesso àquilo. Tem gente que passa, como fala, que é spice, pimenta. Pimenta. Mas isso é velho, né? Isso é antigo. Acho que nem funciona mais. É que aí você acostuma com o gosto, né? Ai, meu Deus. Pode ser. Então, por isso, assim, você vai sair da crise naquele momento. Mas se você não resolver sua ansiedade... Mas não vai ser efetivo, né, Li? Exatamente. Tem a pergunta da caixinha. Você vai fazer essa daqui? Deixa eu ver. Ai, minha sogra tá perguntando. Eu queria saber algo para acabar com a ansiedade. Faz 6 anos de tratamento. A ansiedade é que assim, não existe essa fórmula mágica. Então, não tem como eu pegar a ansiedade. Como é uma coisa muito abstrata, muito subjetiva, então não tem como eu falar assim, vamos fazer isso que vai eliminar a ansiedade. Então, eu tenho que entender melhor todo o processo, o que está acontecendo, por que está com tanto tempo assim. O que acontece muito é o problema da rotulação. Então, as pessoas se rotulam. Eu sou ansiosa. Então, qualquer coisa que acontece, eu sou ansiosa. Não, agir assim porque eu sou ansiosa. Calma, não vamos nos rotular. A gente tem que entender realmente o que essa ansiedade, qual que é a base dela, o que ela está causando, entendeu? Então, se está tanto tempo assim em tratamento, tem que
tentar outras alternativas. Hoje em dia a gente tem tantas formas de terapias, né? Temos acupuntura, meditação, yoga, pilates, tratamento com vitaminas. Então, ir tentando ver realmente, mas jamais deixando de ver a base. Porque se for tratar ali, só vai tapar o sol com a peneira. Tem que olhar realmente por que está acontecendo isso. Mas muitas pessoas se rotulam. E isso até influencia na autoestima. Então, tem que tomar cuidado com isso. Minha mãe tá perguntando qual o significado de ansiedade e depressão para os dias que estamos vivendo. Qual o significado de ansiedade e E depressão depressão. para os dias Como que estamos... assim, mãe? Assim, hoje, com a crise mundial, a gente vai ter... As nossas emoções estão todas à flor da pele. Então, muitas coisas que a gente já teve na vida, a gente vai ter recaídas. A gente tem que entender o que realmente está acontecendo e aceitar, né? E acreditar, não, eu estou passando por essa fase, o que eu posso fazer para mudar, o que eu posso fazer para entender o que está acontecendo e agir. É uma coisa nova, então a gente tem... Isso é dia após dia, né, Li? Sim. É trabalhar dia após dia, porque não vai ser todo dia que a gente vai estar bem. A gente tem que aceitar isso e bola pra frente, não tem muito o que a gente fazer, né? Exatamente. E não deixar de fazer o planejamento. Então, sei lá, vamos fazer aqui o lockdown vai até 5 de maio, né? No Brasil, acho que até 10 ou 15. Dia 10. 10, até 10 de maio. Então, assim, depois do dia 10 de maio, sei lá, o que eu vou fazer? Não deu certo, estendeu? Coloca, vai para frente. Não deixa de ter o seu objetivo, não deixa de fazer o seu planejamento. Isso é muito importante para não gerar frustrações, não gerar traumas. Então, assim, eu vou fazer isso, eu vou cumprir. Não deu certo em maio, pode dar certo em junho, pode dar certo em julho, mas é bem importante manter esse tipo de planejamento. E fazer aqueles diários também, como eu falei, né? Nossa, tem me ajudado demais. O diário é interessantíssimo, Antes é muito de bom. dormir. Antes de dormir. Sim. Eu planejo o dia seguinte. Terapia, autoconhecimento, cuidado e proteção, com certeza. Por esse motivo, não tem como eu falar de autocuidado, não tem como falar de beleza se também não cuidar da mente, porque saúde mental é um autocuidado. Então, Sim, por esse motivo que eu trouxe a Lili aqui. Até a própria alergia de pele, né? A própria alergia de pele, ela pode estar associada, sim, à ansiedade, por exemplo, ao estresse. Então, tem que sempre entender, elimina. Então, assim, eu tô com uma alergia de pele. Será que é alguma coisa que eu comi? Será que, né? Às vezes a alergia aqui não tá chovendo, então tem muitas pessoas que têm alergia ao pó, e aí, né, ao pólen. Então, assim, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Mas não mudou nada na rotina. Eu acho impossível não ter mudado nada, mas assim, não mudou nada. O que será que eu tô sentindo? Será que eu tô muito estressada? Isso, o estresse, gente, se a gente não coloca para fora, não adianta. Ele vai refletir em várias partes do nosso corpo. Desde músculo, pele, queda de cabelo, unhas quebradiças também. Muitas coisas, realmente, o nosso corpo, ele fala. É assim, a boca cala, o corpo fala. A boca fala, a alma sara. A Mai falou, oi. No meu caso, como eu já havia comentado com a Rafa, eu me mudei para 2 países em 2 anos. E agora, é minha primeira vez na vida, estou tendo queda capilar e algumas crises de ansiedade voltaram. As mudanças, principalmente as mudanças repentinas, elas causam muito estresse. Aqui também a gente tem um fator que é a nossa água, né? A nossa água ela não é de qualidade, então isso também pode gerar a queda, além dos outros fatores que eu já falei. Mas a nossa mente ela é dividida basicamente entre consciente e inconsciente. Consciente é o que você vê, inconsciente são as nossas emoções. É o que a gente pensa, né? É o que a gente sente. Então, quando a gente muda, por mais que o ser humano seja o ser mais adaptável do mundo, quando a gente muda muito rápido, sem um planejamento,
sem, às vezes, expectativas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação à análise daquilo que está acontecendo. E também vivenciar o lugar que você está, que eu acho isso muito importante. Porque às vezes a gente muda para um lugar e você fala assim, eu não gosto desse lugar. Mas você não gosta por quê? Se você Ou você nem tá conhece, aqui pensando no Brasil. não Eu cortou era o essa cordão pessoa. umbilical. Eu era essa pessoa. Lilian sabe, eu tava aqui com o coração no Brasil e aí eu como eu fico mal. Aquele pezinho na consciência. E arrependida de ter comido. E doce sem necessidade. Nem sequer saborear eu consigo. Estão falando assim, a ansiedade, por exemplo, ao estresse. Causado? Ixi, Vocês estão ouvindo a gente? voltou? Ei. Vocês estão ouvindo? Dá um joia. Senão a gente não sabe. O que você falou? Não, mas vocês estão ouvindo agora? Ai, agora sim, perfeito. Então vamos lá. Eu não sei o que aconteceu, gente. Deu tilt. Eu tava falando da pergunta da Alô, vou repetir, tá? A Alô perguntou: minhas crises de ansiedade no Brasil não envolviam compulsão alimentar, mas desde que cheguei na Irlanda, busco pelos doces, isso de mim gera mais ansiedade, principalmente depois que eu como, que ela fica mal. E arrependida de ter comido doce sem necessidade, nem sequer saborear eu consigo. Qual exercício eu poderia fazer nesse momento? Eu vou atrelar essa pergunta a uma outra pergunta também que saiu lá na caixinha, que é como curar de uma compulsão alimentar. Tá aqui. É muito difícil, né? A gente está dentro de casa o tempo todo. Então, nós temos fácil acesso às comidas, à nossa cozinha. Às vezes a gente deixa a comida na mesa em que a gente está. Então, quando a gente vem para cá, a gente sabe que é muito mais fácil comprar comida aqui, chocolate, né? Porque é muito mais barato. Congelados, exatamente. Muito mais prático e barato, né? Principalmente, eu acho que em relação a isso. Lá no Brasil, sei lá, um chocolate que você quer comer um Lindt é absurdo de caro, você chega aqui é barato. Então, isso vai gerar, pode gerar essa compulsão por doces, por exemplo. As técnicas que eu sempre falo sobre compulsão alimentar é fazer uma peneira. Então, assim, coloque num papel 3 perguntas. Isso realmente é necessário? Eu realmente preciso disso? Isso vai me fazer bem? E coloca lá no armário, na porta da geladeira. Porque quando você faz essa pergunta para você mesmo, a sua consciência, ela vem. Então, você vai ter que responder aquilo. Você está respondendo aquilo para você mesmo. Então, isso é uma maneira de você entender que aquilo não é necessário para aquele momento. Também a gente tem que ver se essa fome não é uma fome emocional. Se ela é uma fome fisiológica, ou uma falta de beber água, por exemplo, ou se ela é essa fome emocional. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Ou às vezes, sei lá, vai comer uma barra de chocolate, coloca em vários pedacinhos e fala, olha, hoje eu vou comer só esse pedaço. E passa o dia todo comendo de pedacinho em pedacinho. Então, Tem uma técnica que você me deu no ano passado, inclusive, eu acho, que você falou, eu não sei se serve para esse momento, e você analisa aí. Que lembra que eu falei, olha, eu tô com muita vontade de comer isso, mas eu quero deixar para comer tal dia. E aí você falou assim, você vai reprogramar o seu cérebro, você vai falar, amanhã eu como. Aí vai chegar amanhã, você não vai comer, porque você vai reprogramar de novo. E aí, essa técnica, vocês não têm noção quanto funciona. É super funcional e isso me ajuda muito. Eu faço isso sempre. Então, assim, eu acho interessante se você puder explicar mais sobre isso, porque é uma coisa que me ajuda com doce, com besteira, e aí eu consigo reprogramar o meu cérebro para realmente eu comer quando eu quero comer, entendeu? Sim, sim. Essa técnica, ela é dos 12 passos
quem eu acho que conhece em relação aos alcoólicos anônimos. Na verdade, é porque o comer, às vezes, é um vício. Eu sou viciada em doce. Então, assim, ai, quer dizer que eu sou viciada aqui? Não, vício, gente, não é só de dependência química, tá? Todos nós temos vícios. Então, é assim, só por hoje eu não vou comer isso. Se amanhã eu acordar e tiver com vontade, aí eu penso de novo. Só por hoje eu não vou comer isso, né? Porque às vezes quando você quer brigar com alguém, isso também, sei lá, eu tô com muita raiva e eu vou falar um monte para essa pessoa. Calma. Pensa um pouco. Se amanhã você acordar com essa vontade de novo, você faz isso. Aí amanhã, quando você acordar, você vai pensar de novo, entendeu? Que é uma técnica, ela é muito utilizada também para dependência química. Então, assim, porque o vício ele não tem cura. Quando eu falo isso, as pessoas se assustam, mas é verdade, gente. A gente sempre está em tratamento. Então, pode ser, também ajuda sim. Bem lembrado, Rafa. Não, essa técnica eu uso diariamente. A Lúcia perguntou: eu sinto muito suor e queimadura nas axilas. Eu não tinha isso antes. Pode ser por conta de ansiedade. Eu estou em Dublin e eu sinto muito isso com o meu aprendizado com o meu inglês. Na hora de falar inglês, que você fica com suor. Eu tinha isso também. Mas eu comprei um negócio chamado Driclor, que ele ajuda com suor. Você já ouviu falar? Já, já. É um antitranspirante. Então, assim, ele super me ajudou. Eu já até postei aqui no feed. Depois me chama que eu te mando. E aí você testa pra ver se vai dar certo contigo. Ele é um pouco forte, porque tem uns componentes fortes lá. E assim, funcionou comigo. Eu já usei desde 2011. Aí eu parei um tempo de usar, porque eu não precisei mais. Aí voltou um pouco do suor. E aí eu comecei a usar e hoje não tem mais nada. Então, assim, esse Driclor foi milagroso pra mim. E além de suor, eu senti um cheirinho ruim, entendeu? Então, assim, ele controlou o suor e o cheiro. O suor ele pode estar atrelado, né, também à hiperidrose. Então tem que tomar cuidado em relação a isso também, que é o suor excessivo. É uma doença em que você transpira demais. Tem até uma página bem legal, que é a Sociedade Brasileira de Médicos de Hiperidrose, que eles têm várias técnicas para isso, para você equilibrar esse suor, porque realmente bem. Às vezes a pessoa não se sente bem, né? Ela transpira demais, sei lá, vai para uma entrevista. E às vezes tem que passar por um dermato mesmo e fazer algum tipo de tratamento, sabe? Então, assim, eu tô passando a minha experiência, tá? Que deu certo pra mim. Mas o correto mesmo é sempre procurar uma ajuda de um especialista, um médico, para poder te orientar e ver qual tratamento é mais eficaz para você. Eu sempre falo isso aqui. E falando do ponto de vista emocional, tente não controlar esse suor. Então, ficar pensando, você tá nervoso, tô transpirando, tô transpirando. Será que alguém tá vendo? Não posso levantar os braços. Minha mão. Então, assim, tem que sempre tomar cuidado em relação a isso para não tentar controlar. Tá. Bom, posso para a próxima? Pode. Pode. Que é bem legal. Qual o significado dos sonhos? Ele influencia na psicologia? Meu, tô tendo uns sonhos muito malucos. Eu não sei se é porque eu tô assistindo um monte de filme, de série, e aí eu sonho. Já sonhei que eu tô sendo perseguida, que eu tô atirando nas pessoas. Já tive um sonho tudo maluco. Já sonhei com ET. Eu não sei, eu tô tendo uns sonhos muito doidos. Eu adoro falar de sonhos. E para a psicologia, sim, tem muita influência na psicologia, nas terapias. Tem terapias, abordagens que elas analisam muito mais a fundo. Por exemplo, o Jung, ele fala muito sobre análise de sonhos. Então, os junguianos, os analíticos, eles vão fazer essa análise. Eu também, quando um paciente fala, sonhei, eu falo, como que foi esse sonho? Me conta. Porque basicamente o sonho ele tem muito a ver com o nosso inconsciente. Então, formas da gente expressar. Nossa mente ela é tão inteligente, mas tão inteligente, que o que é o sonho? Ele é a manifestação do nosso inconsciente, e o pesadelo é quando a nossa consciência sabe que aquilo vai ser tão traumático para a gente que ela nos acorda. Então, o nosso próprio cérebro ele faz todo o esquema para acordar a gente, para não gerar um trauma tão forte.
Então, o pesadelo é esse mecanismo da consciência acordando a gente, e os sonhos, eles são as manifestações. Mas, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não são manifestações simbólicas. Então, por exemplo, eu sonhei com a Rafa, sei lá, que eu estava dando um presente para a Rafa, não é que eu tô com vontade de dar um presente para a Rafa, não é isso. É que a Rafa, provavelmente eu conversei com ela, ou eu vi algum conteúdo que ela produziu no Instagram, e aí eu lembrei e estou com vontade de doar ou de dar alguma coisa, não necessariamente um presente, para alguém. Então, você acaba simbolizando. Então, esses sonhos malucos. Ah, sonhei com ET, não é que você quer Meu, tô encontrar tendo com ET, né? sonhos muito estranhos nessa quarentena. E não sou só eu, tá? Minhas amigas, Sim, o Jack, tá todo mundo. Ai, ó, me mandaram aqui, ó. Também tô tendo sonhos, viu? é. Mas isso é muito comum, porque a gente está passando por tudo isso coletivo. Tem até uma matéria bem legal que saiu na Isto É sobre análise, os sonhos que as pessoas estão tendo são bem parecidos. Por quê? A gente está vendo o tempo todo sobre coronavírus, né? As nossas emoções, elas estão bem parecidas. Então, é muito comum a gente sonhar, ter sonhos parecidos, assim, semelhantes, né? Uhum. Então, é, a análise do sonho ela é excelente. A gente tem que. Às vezes, para você próprio analisar seu sonho, claro que você não vai ter a técnica, mas assim, acorda um sonho muito assustador, alguma coisa Eu, assim que eu você dou sempre teve. um Google. Eu sou muito Ah, curiosa. tem que tomar cuidado. Eu dou. O E senhor aí, Google. se tiver um negócio negativo, eu fico com aquilo lá na É, cabeça é, por muito tempo. Isso é muito perigoso. sim, tem que tomar cuidado. Mas assim, entender por que você sonhou com aquilo. Às vezes você assistiu só um filme, ou às vezes é uma coisa que você está remoendo há muito tempo e o seu inconsciente está falando, olha, é melhor você tomar atenção, cuidado com isso agora. Então, para a psicologia é sensacional. Então tá explicado, né, gente? Porque a gente tá tendo esses sonhos tudo doidos. Sim, as emoções estão bem à flor da pele. Tem uma pergunta sobre profissão. O que fazer quando estamos confusos na escolha de uma profissão que não agrada? Nossa, isso é uma pergunta também recorrente de muita gente, né? Muita gente tá sofrendo com isso. O que eu recebo aqui é: nossa, eu tenho 30 anos e eu não sei o que eu quero da minha vida. Mas Eu tenho essa dúvida, eu já tentei isso, aquilo, mas eu já tentei de tudo e eu não sei o que fazer. Eu não sei, não me encontrei. Então, assim, eu acho que é uma pergunta muito interessante. essa questão da escolha profissional, nossa vida ela é feita de ciclos, né? Então, assim, mais ou menos, tem até vários estudos que mostram que a cada 7 anos, mais ou menos, a gente vai tendo esses picos de questionamentos. Então, é muito comum por volta dos 28 anos, mais ou menos, você começa a se questionar: será que o que eu fiz é o que eu quero para o resto da minha vida? Será que eu não fiz, talvez, por uma escolha dos meus pais, por exemplo? Uma coisa que acontece muito no Brasil, que eu discordo, é que, assim, a nossa mente, a primeira parte do nosso cérebro que se forma quando a gente está na barriga da nossa mãe é a nossa parte sentimental, são as nossas emoções. Então, por isso que, como é a gravidez, ela influencia muito nas nossas emoções durante a nossa vida. A nossa parte racional, então, que é o nosso córtex pré-frontal, que fica bem aqui na frente, ela se forma por volta dos 22 anos. Lá no Brasil, geralmente as pessoas estão entrando na faculdade com 17 anos. Ou seja, o racional, ele não está totalmente formado, ele não tem condições fisiológicas, às vezes, de tomar decisões. Por isso que, às vezes, a gente não pode falar para um adolescente: olha, você tem que tomar uma decisão na sua vida. O coitado não tem nem condições no cérebro para tomar E essa quando tinha os decisão. exercícios na escola? Ah, o que você quer ser quando você crescer? Eu nem Nossa, sabia o que eu queria ser. eu acho isso assim, porque a pessoa ela fica, nossa, todo mundo sabe o que quer ser e eu não sei. Aqui, por exemplo, na Europa, as pessoas eles se formam, né, com 19 anos
Então, eles vão... e aqui ou você trabalha ou você estuda. Você nunca trabalha e estuda ao mesmo tempo em faculdade, né? Geralmente você trabalha full time nas férias. E eu acho isso maravilhoso, porque é um tempo que você leva para você escolher. E às vezes, sei lá, um dia eu posso acordar e falar, não quero mais fazer psicologia, e tudo bem. Eu posso escolher outros tipos de profissões. Mas essa confusão mental, ela existe muito, principalmente por volta dos 28 anos, 29, ela vai durar mais ou menos até 35. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque é uma fase. E quando você está muito confuso, o que você pode fazer? Faz uma timeline do que você queria ser quando você pensava, às vezes, quando você era pequeno, quando eu crescer, quero ser tal pessoa. Veja modelos de pessoas que você acredita que são bem-sucedidos e que você gostaria de ser essa pessoa. Se tiver fácil acesso, conversa, veja como essa pessoa escolheu a profissão, o que ela acha da profissão, quais que são as vantagens e desvantagens, pesquise, né? Então, existe uma série de técnicas. Todo mundo faz o teste vocacional. O teste vocacional por si só, ele não é válido, tá, gente? Tem muitas coisas que a gente tem que analisar por volta disso. Então, assim, fiz um teste na internet vocacional, deu que eu tenho que fazer psicologia e eu vou fazer psicologia. Não. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, procurar um profissional justamente para fazer talvez uma consultoria de carreira, para entender junto com esse profissional o que pode desenvolver, estudar e etc. Mas isso daí é um assunto assim, eu até o ano passado, eu não sabia o que ia ser da minha vida, porque eu estudei, eu fiz a pós, eu tinha uma profissão no Brasil, aí eu vim pra cá, e aí eu vim com um recomeço, porque eu vim sem inglês, cheguei aqui, eu não podia trabalhar, Lilian sabe que eu não podia trabalhar, aí veio o visto de trabalho, eu tinha insegurança para fazer entrevista, continuei como minder, e aí nesse meio tempo eu fui me descobrindo se eu ia ficar. O que ia ser? Eu entrei no shopping e aí eu resolvi voltar para a área, né? Que aí eu falei com a Lilian e a gente começou a trabalhar em cima disso, né, Li? Então, assim, não se preocupa e não se cobre, porque no momento certo você vai se encontrar, entendeu? Exatamente. E tem que entender por que você não está se encontrando, porque às vezes você também tem a fantasia daquela profissão ser a perfeita. Só que perfeita, talvez, para uma outra pessoa e não para você. Às vezes, sei lá, alguém falou que você tem que fazer psicologia. Não, mas você tem que entender se é realmente isso que você quer. A Mai tá falando que ela super se identifica que tá chegando nos 30 e também não sabe o que quer. Laís, eu troquei de área aqui em Dublin, estou justamente com essas dúvidas, principalmente em relação à distância da família. Mas fica esse mix de sentimento mesmo, aí cabe você a trabalhar isso dentro de si. E eu super aconselho uma consultoria de carreira, porque isso vai te dar um norte para onde você deve ir, entendeu? Sim, exatamente. É um investimento, gente. Não pensa como gasto, pensa como investimento para o seu futuro. Exatamente, exatamente. Tem que pensar, faz uma timeline, veja o que já apareceu, o que as pessoas já falaram, né? Como você se identifica. Não adianta, sei lá, você tentar ir para uma área de comunicação se você não consegue falar muito bem em público, por exemplo. Então, só porque alguém fala que você fala bem, às vezes você não sente essa segurança. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Você não sabe, vai cair daqui 1 minuto a nossa live. 1 minuto? Eu vou derrubar e a gente volta. E a gente volta. Vocês vão voltar tudo, né? Aguenta aí que tem no final. Beleza? Tá? Eu vou derrubar e a gente volta todo mundo junto. Aguenta aí. Tá bom. Ui. Voltamos. Voltamos. Ai, tá todo mundo voltando. Que bom. Que bom. Fiquem até o final. Li, não consegui salvar. Só compartilha, você acredita? Jura? Deve estar desatualizado. Depois eu gravo a tela pra gente. Desculpa, Só que vai sair os comentários, mas depois eu gravo. Desculpa, tá? Imagina. Sem problemas. A Lili é sensacional, uma profissional fantástica. Eu sou suspeita, né? Ai, Ari, obrigada. Que saudades de você. Um beijo.
Eu sou Você total também. Nossa, Ari suspeita. me ajudou muito. Quando eu vim para cá, eu vim como estudante, né? O visto de estudante. E a Ari que fez toda a papelada, os trâmites e tudo Você para mim. topa voltar aqui só pra gente falar de carreira? Claro, claro. Topa. Ai, mandem aqui se vocês querem que a Lilian volte. Sim, Que a claro. gente tem aí mais 2 semanas de quarentena? É, né? Vamos Sendo torcer, otimistas, né? Sendo mandar. otimistas. Não podemos perder as esperanças. Temos que ter a esperança e que vamos sair dessa, né? Com muita Não, expectativa nós boa. vamos sair muito fortes. Sim, resiliência, pessoal, resiliência. Vamos treinar a nossa resiliência. Então você vai voltar pra gente falar sobre carreira, combinado? Combinado. Que é um assunto assim que é muito importante. E faz toda a Sim, diferença. Tem a última pergunta. Bora? bora. Dá tempo, né? Dá tempo sim. Acho que meu próximo paciente deve estar até me assistindo. Qualquer coisa se eu atrasar. Qualquer coisa, se ela atrasar, ela tá aqui. Mas, ó, ele já conseguiu uma terapia online já. Antecipada. Não, isso não é terapia, gente. Terapia é você analisar bem. Olha a Rafaela fugindo, né? A fuga. Não façam como eu. Terapia é muito mais profunda. Eu sei que não é fácil fazer terapia, também falando outra parte da terapia, né? Todo mundo acha que é maravilhoso fazer terapia, mas assim, não é fácil. Às vezes você não quer, né, se encontrar, se autoconhecer, e a gente tem que entender realmente por que está acontecendo. Mas faça, insista. Não, e aí tem dias que eu chegava assim, ô Lili, eu não sei o que eu vou falar hoje, não. Lembra? Então, Aí eu assim, faço uma pergunta, falo a sessão inteira. nossa, 1 hora é pouco pra gente. Ai, que Bom, vamos ótimo. lá. Vamos. A última pergunta é: fale um pouco sobre fibromialgia. Eu nunca ouvi falar disso na vida. Esse assunto é pouco abordado. A fibromialgia, ela é uma doença que afeta muito, principalmente as mulheres, e ela não tem uma causa orgânica. Então, assim, você sente muitas dores no seu corpo, só que você faz exames e não tem uma danificação muscular, né? Então, ela não vai aparecer nos exames. Então, assim, sabe-se muito pouco, porque começaram a investigar e está muito atrelado à ansiedade e à depressão. Então, ela está muito associada ao emocional. Assim como a gente tem muitas doenças que são atreladas ao emocional também, por exemplo, doenças autoimunes, lúpus, por exemplo, que também é associado à emoção. O que acontece com a fibromialgia, assim, eu sei que as pessoas podem falar, quer dizer que eu não estou sentindo, é coisa da minha cabeça, essa dor que eu estou sentindo, sei lá, no braço. Não, você está sentindo essa dor no braço, né? O que você tem que fazer é cuidar dessa dor para ela não se espalhar pelo seu corpo. Né? Então, às vezes, se você está sentindo essa dor no braço, faz uma massagem, tenta melhorar os seus hábitos alimentares, fazer alongamento. Às vezes, você está muito estressado, então você vai sentir dor no seu corpo inteiro. Então, coloca uma música antiga que você dançava quando você era pequeno, sabe? Assim, coloca o seu fone aqui, ó, não precisa nem... Ou canta alto, uma música que você... faz tempo que você não canta e que você adorava, né? Eu acho que essas lives que estão acontecendo no Brasil, eu estou amando. Eu também. Porque... Sandy você... Júnior, feeling. Meu comentário. Nossa, que máximo. Gente, eu amei quando ela falou da Irlanda. Meu Deus. Não, Eu pulei do sofá. Gritei. Eu assistindo sozinha e eu mandando no grupo da minha família. Nossa. Ela levou comentário, Meu, que demais. Que demais. Ai, mas assim, coloca música, canta bem alto, dança, às vezes fecha os olhos, né? Imagina que você está num lugar que você gostava de dançar. Então, assim, tem várias coisas que você pode ir fazendo justamente
por conta dessas dores. Infelizmente, a fibromialgia ela não tem uma causa específica que a gente fala assim, olha, tome esse remédio que você vai se curar, não tem cura. Então, o que a gente tem que fazer é o tratamento mesmo. Tomar muito cuidado para não ter esses picos de ansiedade, depressão o tempo todo. Controlar, né, o estresse, não ter muito estresse, então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Inclusive, até vou me estender um pouco nesse assunto, porque existem muitas doenças que têm esses fatores, né, sentimentais, por exemplo, uma gastrite nervosa, o câncer, ele pode também, amidalite, pessoa que engole muito sapo, engole muita coisa, não fala, a garganta vai responder, então tem que tomar muito cuidado. Gastrite nervosa, às vezes, claro que às vezes você não se alimenta muito bem, óbvio que você vai ter a gastrite, mas assim, né? E esse nervosismo que você está sentindo pode desencadear até uma úlcera. O câncer, a gente sabe, assim, bem pouco que existe a predisposição genética, né? Não é só isso que gera o câncer, mas dependendo da parte do corpo, é uma parte, essas pessoas que guardam muito remorso, que fica guardando isso muito para você, então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Gente, a gente tem que falar, tem que se cuidar, tem que se analisar. Existem muitas outras coisas, eu posso ir falando, né, de vários outros tipos de doenças que pode acontecer, porque o nosso corpo, ele fala o tempo todo com a gente. E nós somos máquinas, né? Nosso corpo é uma máquina, ele precisa de manutenção. Então a gente tem que fazer sim um skincare um dia, acorda, hidrata o cabelo, né? Faz uma Faz um maquiagem. spa day. Faz o spa day, exatamente, né? Não fica cutucando. Uma coisa que acontece muito é a caspa, né? Que com estresse isso também pode aumentar. Então, o que está acontecendo? Que tipo de hábito na sua vida você está fazendo que as suas emoções, o que estão acontecendo que o seu corpo está falando? E aí não vai adiantar você usar shampoo e etc. se você não cuida do seu emocional. A Alana tá dizendo que tem um documentário no Netflix que fala sobre isso, que chama Heal. Ah, que legal. Eu não assisti ainda, mas é de somatização. É que Freud, ele fala muito sobre psicossomatização, tá? Então, o termo somatização, ele é muito utilizado pela psicanálise. A gente entende que é a mesma forma de olhar, só que termos diferentes. Só na abordagem, mas é isso mesmo. É como que as emoções, elas refletem no seu corpo. Bom, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, depois vai ficar salvo também, né, Vai, Rafa? E vai aí... ficar. Por 24 horas só. Ai, podia salvar mais, né? Eu vou tentar gravar a tela também depois e aí qualquer coisa eu te mando. Tá bom. Gente, eu amei o papo. Foi tão leve, tão gostoso, tão importante. Eu tenho certeza que todo mundo tirou algo de bom, né? De valor dessa live. Você é incrível. Eu sou muito sortuda de ter você na minha vida, de verdade. Obrigada. Tá? Muito obrigada. Não é puxando seu saco. Para quem tiver interesse em saber do trabalho da Lilian, né? Fale com ela, mande uma mensagem. Se você tiver. Ah, você quer falar sobre o Psicólogos.ai lá? Sim, sim. Antes de terminar. Nós psicólogos da Irlanda, né? A gente tem uma associação aqui e a gente está fazendo um trabalho voluntário acolhendo as pessoas, né, que precisam desse acolhimento psicológico neste momento. Então, pode entrar na página do Instagram, que lá tem um link para agendar. Qualquer coisa, entre em contato comigo, que eu acho que você já publicou também, né, Rafa? Já publiquei, mas chama Psicólogos.ai? Não, a Associação Brasileira de Psicólogos na Irlanda. ABPI. Não, esse é o arroba? Ponto IE. Isso mesmo. Você pode repetir, por favor? ABPI.IE. ABPI.ie? ABPI.IE.
Isso, esse mesmo. Tá certo? Tá certo. E lá a gente está fazendo esse acolhimento para as pessoas que moram aqui na Irlanda. E também qualquer dúvida, né? Podem me mandar mensagem no Instagram ou às vezes manda para a Rafa me manda também, e aí qualquer coisa você publica aqui depois. Que agora você está muito online, né? Você não tinha Instagram, minha gente. Como uma pessoa não tem Instagram hoje em dia? Fala pra mim. Eu confesso que eu sou um pouco preguiçosa. Ah lá. Eu adoro mídias sociais, amo, acho que é sensacional para a nossa vida, claro, né? Tudo que é extremo é perigoso, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas eu confesso que eu sou preguiçosa, assim, para pegar, gravar e tal. Pois é, mas agora você tem um Instagram profissional, né? Tenho. Graças a Deus. E é isso, gente. Eu espero do coração que vocês tenham gostado. Obrigada, Lilian, por participar dessa live. Eu tenho certeza Obrigada que foi pelo incrível. convite. E a gente vai te esperar para falar de carreira. Eu vou entrar em contato contigo pra gente marcar. Se você puder, semana que vem. Tá bom. Combinado. Beleza? Muito obrigada, gente. Foi um super prazer ter vocês aqui. Obrigada por todo mundo que tá aqui agora. Pra quem saiu também, essa live vai ficar salva. E um super beijo. Você quer falar mais alguma coisa? Só agradecimento, gratidão. Muito obrigada, pessoal. Obrigada por terem ficado aqui conosco, pelas perguntas. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que perguntar. Então, bora fazer mais perguntas, colocar os planos em ações, né? Agir mais e ter muita esperança. Ter a certeza que a gente vai sair dessa e que a gente vai aprender. Cada um vai tirar uma lição de tudo isso no final. Não sei qual lição que vai ser, o que vai ser lição para um não vai ser lição para o outro, mas isso é enriquecedor. É o compartilhamento de ideias e de informações. E obrigada, Rafa, pelo espaço. Obrigada a você, tô Parabéns. muito feliz. Gente, um super beijo para vocês, tá? Beijo. E até a próxima live. Beijo. Tchau. Tchau.